Olá pessoal, tudo bem? Recentemente eu fiz uma enquete lá no LinkedIn. Teve essa resposta aqui. A enquete era: o que você acredita que pode tornar o seu artigo científico aprovável em congressos nacionais e internacionais? E aí foram dadas 3 opções: um bom título, uma boa argumentação e referências bibliográficas. Esse foi o resultado que vocês estão vendo aí, né? Ninguém achou que um título faz diferença. A argumentação ganhou em disparado, 80% dos participantes disseram que é fundamental para a aprovação do artigo, e referências bibliográficas ficaram com apenas 20%. Devido a esse resultado, eu decidi estar dando uma aula sobre o assunto. Essa aula vai estar se chamando 3 coisas que podem ajudar você a conseguir o seu 5 em 1. Ou seja, ter 5 artigos científicos aprovados em congressos nacionais e internacionais em um ano. Então, vamos lá? Eu dividi essa aula em 3 tópicos, né? O primeiro tópico sendo como um bom título ajuda você a chegar ao seu 5 em 1. O segundo tópico é por que uma boa argumentação acelera você conseguir 5 em 1. E o terceiro tópico, será que uma referência bibliográfica pode colaborar no seu 5 em 1? Quando a gente pensa em título de um artigo, né, mais especificamente como um bom título pode ajudar você a chegar no seu 5 em 1, a gente precisa lembrar que o título é o primeiro contato que um revisor tem com o seu artigo. E aí lembra daquela frase? A primeira impressão é que fica? Pois é. Também vale no caso dos artigos. Então, o seu título precisa de alguma forma chamar a atenção do revisor. É importante que ele simpatize com o seu material, que ele tenha empatia com o material. Então, o título tem esse papel, ele vai ser o primeiro contato, vai ser a primeira impressão. Então, é importante, sim, gastar um pouco de tempo, entender onde a sua pesquisa está inserida, o que efetivamente é relevante constar no seu título, para que ele possa trazer como vantagem essa empatia. Então, um bom título traz o quê? A empatia, a simpatia do revisor, e isso pode sim ajudar na aprovação do seu artigo. É relevante a gente pensar em um título, não simplesmente colocar o título por acaso, vou tentar isso, vai que dá certo. Peneirar, buscar detalhes no título, buscar informações que tornem o seu material mais atraente, que traga alguma curiosidade para a sua pesquisa. Então, se você estivesse fazendo um filme, você não ia dizer o mordomo é o assassino, você já contou o final do filme, ninguém vai assistir. Então, de uma certa forma, é a mesma coisa. Você vai procurar o quê? Você vai procurar apresentar o teu trabalho de forma muito resumida, porque o título ele também não pode ser, não é um livro, não é o texto em todo, é simplesmente uma headline, ou seja, é o que está encabeçando o seu material. Então, ele precisa ser resumido, mas ele precisa ser atraente, ele precisa despertar curiosidade, ele precisa trazer simpatia. Isso sim é muito importante, isso pode fazer diferença na aprovação do seu artigo, né? Então, é importante, é relevante, então não deve ser jogado ao acaso. Um segundo aspecto que a gente precisa pensar quando a gente fala em título é qual o tamanho ideal desse título, né? São 5 palavras, são 10 palavras, são 30 palavras, são 15 palavras? Bom, de forma geral, não tem um tamanho ideal, né? Às vezes os congressos que limitam a quantidade de palavras, mas não há um limite específico para isso. Olha, só pode ser 3 palavras. Não. Qual é a orientação aqui? Títulos concisos, títulos menores, mas que reflitam todo o conteúdo daquele artigo, são mais fáceis de serem lembrados. Então, só para a gente tentar entender, quando a gente fala em NASA, você já entende que é a Agência Espacial Norte-Americana. Então, ela já traz em si uma conotação de informação. A mesma coisa, você não vai botar abreviaturas no seu título, mas você vai trazer informações relevantes, buscar trazer essas informações relevantes com poucas palavras. Então, o título é importante que ele tenha o máximo de informação possível,
com um mínimo de palavras, mas informações relevantes, informações que façam com que o seu título seja lembrado. É importante que o seu título fique na memória, porque ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que o revisor retorne a ele com simpatia, né? Com carisma. Isso já favorece o quê? A aprovação. Poxa, o título está coerente, o título está deixando claro o que está sendo abordado na pesquisa. Isso, sem dúvida, ajuda na lembrança, ajuda no entendimento da questão, ajuda no posicionamento do seu artigo. Isso, sim, favorece a aprovação dele. A aprovação do seu 5 em 1, inclusive. Se você aprovar 1, 2, 3, 4, 5 artigos, você já chegou no nosso objetivo, que é você ter 5 artigos aprovados em um ano. E uma outra questão que se levanta é o que deve ter no título e o que não deve ter. Então, o título precisa ser específico o máximo possível. Então, seja detalhista. Se você está tratando sobre a folha do jambu, a folha verde do jambu que dá na floresta amazônica, no rio Xingu. Nem sei se isso existe, mas seja o mais específico possível. Por quê? Porque você consegue delimitar, você delimita ao máximo o que vai ser apresentado. Isso é relevante. Você não está tratando de uma forma generalística, né? Isso traz valor para a sua pesquisa. Então, títulos muito abrangentes, né? A importância da água morna. A importância da água morna para quê? Então, você está tratando de um universo. Então, seja mais objetivo, seja específico, né? Generalidade aqui não cabe, porque demonstra uma superficialidade na tua pesquisa. Então, um título específico, ele tende a ser único. Logo, ele passa a ter mais valor para o congresso. Poxa, só tem esse pesquisador apresentando esse resultado desse estudo. Opa, então esse cara eu quero no meu congresso. Então, quanto mais específico, melhor. E o que não deve ter no título? O título nunca deve prometer algo que não esteja dentro da pesquisa. Ah, mas isso é óbvio. Mas tem muita gente dizendo que vai entregar o céu e entrega a terra. Então, o seu título precisa ser coerente. Outra coisa, ele não pode ser um plágio, não pode ser copiado de outro. Não ipsis literis, não igual. Você pode, se você está abordando assuntos similares, você pode até utilizar alguma coisa parecida, mas não vai copiar. O camarada disse que os anéis de Saturno, você vai usar os anéis de Saturno? Não, você procura, modifica ou acrescenta ou retira e ajusta a sua pesquisa, trazendo originalidade. Então, a coerência entre o título e o artigo, voltando para aquele primeiro ponto, não prometer algo que não está no artigo, é fundamental. Demonstra o quê? Denota clareza no trabalho e favorece a aprovação. Então, o título traz essa conotação. Ele vai informar para o revisor, obviamente para o leitor futuramente, o que está sendo abordado. Então, o título precisa ser objetivo. Quando amanhã forem fazer uma pesquisa no Google ou em outro buscador sobre o seu material, sobre o seu artigo, eles vão botar alguma coisa específica. Na hora que colocarem lá, se você for específico o suficiente, o seu artigo vai ser o primeiro a ser consultado, vai ser o primeiro a ser identificado. E o último ponto com relação ao título é quantos títulos similares eu posso usar. Eu diria o seguinte: você pode usar diversos títulos similares. Vai depender do quê? Vai depender de quanto a sua pesquisa permitir. Vou te dar um exemplo. Se você estiver estudando a resistência elétrica de materiais sobre determinada condição, ou determinada circunstância. Então, se você testar vários materiais, para cada material você pode dizer, olha, a resistência elétrica da areia a resistência elétrica nesta condição para areia, nesta condição para árvore, nessa condição para seixo, nessa condição para asfalto. Ou seja, o título é similar, ele não é igual.
e você fez a adequação de acordo com o material. Então, isso favora. Como é que isso pode te favorecer na aprovação dos seus artigos? Para você chegar no teu 5 em 1, chegar a ter 5 artigos aprovados em um ano. É simples. Você vai poder desmembrar a tua pesquisa em várias subpesquisas. Se você tivesse material, se você tivesse essa avaliação, esses relatórios, você, em vez de apresentar um único artigo dizendo, olha, resultados dessa condição para 50 superfícies. Não, você faz um artigo para cada superfície, um artigo para cada material que você testou. Isso vai te dar o quê? Vai te dar volume de publicação. É claro que você vai buscar fazer um material com qualidade, mas eu só estou te mostrando que uma pesquisa onde você teve um trabalho, você desenvolveu algo novo, você está trazendo informações, você não precisa aglutinar isso tudo num artigo único. Você desmembra, você faz vários artigos de acordo com a quantidade de materiais que você possui. Ok? Como ficou claro no posicionamento da enquete, sem dúvida a argumentação é um ponto muito importante no artigo científico. E, certo, uma boa argumentação, ela acelera você conseguir o resultado que você deseja. Creio eu que seja o 5 em 1, ou seja, ter 5 artigos científicos aprovados em um ano. Mas, para a gente entender um pouco, qual é o papel da argumentação? Então, a argumentação em um artigo científico tem alguns objetivos. Primeiro, contextualizar a pesquisa. Segundo, fundamentar os aspectos já conhecidos sobre o assunto e lançar bases sólidas, e coerentes para os resultados que vão ser apresentados. Então, a argumentação, ela tem esse papel, ela dissipa dúvidas, sobre o tema e demonstra justamente ao revisor, a pessoa que vai avaliar o seu artigo, que, como a gente costuma brincar, foi feito o dever de casa. Então, ela justifica a pesquisa. Ela demonstra que, apesar de todo o trabalho feito, dependendo da área que você estiver trabalhando, apesar de todo o trabalho científico já feito, as pesquisas realizadas, ainda existem lacunas que precisam ser preenchidas. Esse é o papel da argumentação. Ela vai demonstrar que você foi buscar informação, você foi buscar boas referências, foi buscar conteúdo, mas existe ainda vaga, existe espaço para novas descobertas e que essas são as descobertas que você vai estar apresentando. Então, a argumentação tem esse objetivo. Lembrando, contextualizar a pesquisa, fundamentar os aspectos já conhecidos sobre o assunto e lançar bases sólidas e, obviamente, coerentes para os resultados que serão apresentados. Esse é o papel, tá certo? Então, uma boa argumentação tem essa conotação, ela traz esses quesitos à tona, ela mostra, a contextualização, ela dá fundamentos, ela lança as bases para se poder avançar. Então, e uma questão que surge é quais partes do artigo devem apresentar a argumentação. Onde é que tem que ter argumentação? A argumentação, ela deve ser mais intensa na parte introdutória, onde você vai estar mostrando, se possível, não necessariamente uma cronologia, mas aspectos relevantes do assunto que você está informando, você vai estar discutindo. Dados, citações, demonstrando que existem fontes seguras e que essas fontes são confiáveis. Então, a introdução tem esse papel, ela vai demonstrar onde exatamente você está situado. Aí eu vou colocar também a argumentação do desenvolvimento, depende. Eu costumo dizer o seguinte, tudo aquilo que no texto não for seu, precisa ter um argumento válido. Precisa ter provas de que outras pessoas descobriram, mostraram, chegaram àquela conclusão. Então, essa argumentação ela é baseada em quê? Nas referências. Por quê? Porque as referências elas ratificam as descobertas parciais que vão ajudando a construir o teu argumento final. O teu resultado tem que estar baseado
em algo sólido, né? Você não pode construir a tua pesquisa em suposições que não têm respaldo científico. Então, esse é o papel da argumentação, é fundamentar, é lançar a base, né? Se a gente fosse pensar num prédio, a argumentação ela é praticamente a fundação. Você vai cavar, não é a minha expertise a parte civil, né? Mas eu sei o seguinte, você constrói em cima de quê? De pedra, de rocha. Por quê? Para ter certeza de que o teu edifício não vai cair, e os riscos serem diminuídos. Então esse é o papel da argumentação. Ela vai fazer o quê? Ela vai ser a base para a tua pesquisa. Então, quanto melhor fundamentado, quanto melhor a tua argumentação, quanto mais profundo for o teu estudo, a tua argumentação, melhor vai ser o teu artigo. E isso, sem dúvida, favorece na hora de o revisor dizer, poxa, está trazendo uma contribuição, está favorecendo, tem um conjunto científico, tem descobertas científicas que estão fundamentando, estão dando substância, estão dando solo para que esse resultado realmente seja aceito, seja válido. Isso é importante. Um outro ponto é o que deve ser evitado como argumento. O que eu vou usar como argumento? O que eu tenho que evitar como argumento? Conhecimento empírico. Ou divulgações de forma aleatória. Às vezes a gente pega uma informação na internet, às vezes se pega, né? As pessoas pegam a informação na internet e tomam aquilo como verdade. Mas essa informação ela não apresenta um método, ela não teve um rigor científico, né? Ela é questionável. Então, a gente precisa ter cuidado com os argumentos que a gente está utilizando. Um argumento sólido, como eu falei, é como um fato, né? Tem um ditado que se conhece que diz: contra fatos não há argumentos. Então, um argumento sólido, com base sólida, com respaldo científico, ele não tem como você contradizer. Ainda que o teu revisor não concorde, ele não tem como não concorde com aquela informação, mas se ela está baseada numa referência, tem um argumento respaldado cientificamente, ele não vai ter como contrapor, a não ser que ele faça um outro estudo e apresente que demonstre que aquele resultado ali foi um resultado fraudado ou um resultado incorreto, ou partindo de pressupostos incorretos, né, com variáveis questionáveis, aí é outra questão. Mas isso é importante. A tua argumentação ela tem que estar baseada em ciência, né, em comprovações, não em especulações. Ok? Um último ponto é: quantas vezes eu posso usar a mesma argumentação? É importante a gente dizer o seguinte: a argumentação, ela não deve ser feita de qualquer jeito. Então, ela tem uma base sólida, ela tem respaldo científico em conhecimento adquirido, conhecimento buscado a partir de referências confiáveis. Então, eu digo o seguinte: a mesma argumentação você só vai usar uma vez, uma única vez. Porém, são infinitas as possibilidades de adaptação dessa argumentação. O que eu quero dizer com isso? Quando você vai escrever um artigo, se ele está dentro do mesmo assunto, grande parte da argumentação, grande parte do que você escreveu, você pode reutilizar. Você vai adaptar, você vai trocar uma bibliografia, você vai escrever de uma forma diferente, você vai modificar, né, o foco do texto que você está escrevendo. Então, a argumentação, uma boa argumentação, ela é útil de diversas formas, em diversos momentos. Ela te dá uma fundamentação muito grande. Então, busque sempre o que? Fazer a melhor argumentação possível.
pois ela provavelmente vai ser útil para você replicar em outros artigos. Ah, mas eu vou usar a mesma? Não, você não vai usar a mesma. Você vai Ctrl+C, Ctrl+V? Não, você não vai fazer isso, mas você vai reler, você vai adaptar e ajustar aquilo que você quer tomar como foco. Os artigos são diferentes, os focos são diferentes. Lembra lá do título? O título a gente falou, seja específico. O fato de você ser específico quer dizer que a sua especificidade está dentro de um contexto. Então, o contexto, muitas vezes, é o mesmo. Se o contexto é o mesmo, a argumentação que eu estou utilizando, ela pode ser parcialmente a mesma. Algum problema nisso? Nenhum problema. Ok? Então, a argumentação, sim, ela pode acelerar e muito o seu 5 em 1. Ela favorece muito. Por quê? Porque você já tem uma base sólida. E aí fica mais fácil você construir um edifício sobre uma base sólida. O último ponto da enquete, e que vai ser o que eu vou estar abordando agora, diz respeito à importância da referência bibliográfica. Então, sim, eu quero afirmar que uma boa referência bibliográfica pode colaborar na aprovação do seu artigo e, obviamente, também no seu 5 em 1. Mas aí a pergunta que começa essa discussão é: qual o papel da referência bibliográfica? Bom, a referência bibliográfica é justamente aquilo que vai dar consistência para o seu artigo. É onde eu diria que a sua árvore de artigos científicos pode brotar. É o solo onde ela vai estar plantada. Então, se o solo é fraco, a fruta produzida por uma árvore é uma fruta muitas vezes sem sabor, sem vitamina. Em contrapartida, se o solo for forte, se o solo for adequado, for bem, for apropriado àquele tipo de cultura, você vai ter um produto de qualidade, um produto forte, um produto saboroso. Essa é mais ou menos, basicamente, o papel da referência bibliográfica. Ela é quem vai dar fundamentação à sua pesquisa, vai dar consistência. Então, como o artigo científico precisa ter contexto, são as referências bibliográficas que demonstram o caminho que você percorreu até chegar nos resultados que o artigo vai apresentar. Então, você não surgiu do nada, você não apareceu do vento, não está lá e agora eu tive um surto e descobri algo notório e científico. Não funciona desse jeito. Isso é construído, isso é um percurso, é um caminho que você vai começar e vai trilhar até chegar nos resultados. Então, esse caminho, esse mapa, ele é identificado como? Através das suas referências bibliográficas. Então, uma referência bibliográfica consistente, ela dá o quê? Dá origem, ela mostra de onde veio os seus resultados, quais foram as bases, quais foram os instrumentos que você utilizou, que referenciais você utilizou para chegar naquele resultado. Dando o quê? Crédito ao trabalho e favorecendo a aprovação do trabalho. Além disso, elas têm o papel de chancelar as argumentações feitas no artigo, aprofundar informações muitas vezes citadas devido ao quê? Ao tamanho e objetivo do trabalho. Então você não vai citar tudo, você não vai escrever tudo, mas vai dizer, olha, isso aqui está em tal canto. Esse autor aqui disse isso, isso e isso. Então você citou o autor, você contextualizou aquela informação e manda para a origem. Ela que vai respaldar as informações que você está fornecendo, você está dando no artigo. E aí é importante ressaltar o seguinte: muitas vezes algumas pessoas começam a achar que as referências são tão bonitas, elas acham que tem que citar qualquer coisa. Não, vou botar o nome desse autor aqui, vou botar essa referência aqui porque ele foi publicado em tal canto. E aí a pessoa, o revisor vai olhar e diz, nossa, tem essa publicação, no nosso caso, na parte elétrica, o I3E, não, foi publicado numa revista do I3E. Se você não está usando aquela referência, retire. Não coloque por colocar, vou encher linguiça. Você não precisa disso. Coloque as referências que você utilizou. Agora, claro, busque boas referências. Então não cite ou não coloque uma referência que não tem nada a ver com aquilo. Vai que o revisor decide verificar se a tua referência é verídica, se ela é coerente.
e ele tenta localizar e ver que você pegou uma referência aleatória que não tem absolutamente nada a ver com o trabalho. O que isso vai denotar? Vai denotar que todo o resto do trabalho não tem legitimidade. E isso, muito provavelmente, se cair na minha mão, está reprovado o artigo. Então, assim, são situações que você não precisa. Você tem condições de ter boas referências, fazer a situação. Então, a referência bibliográfica ela tem que ser legítima. Você usou, você cita. Você não usou, você não coloca. É simples desse jeito, não precisa complicar. Né? Não faça o difícil, faça o que é fácil, faça o que é certo. Né? Um outro ponto, onde devem ser usadas as referências bibliográficas? Onde você deve colocar as referências bibliográficas? Você deve colocar toda vez que você citar uma informação que é de terceiros. Alguém fez o trabalho, alguém obteve aquela informação, alguém referendou aquela informação, então você foi lá e aprendeu com aquela pessoa. O que é justo? Olha, eu aprendi isso com o professor André, eu aprendi isso com o fulano, eu aprendi isso com o ciclano. Isso é justiça. Com quem você aprendeu? A referência bibliográfica é a mesma coisa. Você aprendeu essa informação, você teve esse conhecimento a partir do trabalho de uma determinada pessoa, de um determinado autor, de um grupo de autores. Então, nada mais justo você dizer, olha, aqui ó, foi de fulano. Está aqui a citação dele, está aqui a referência dele. E onde eu vou colocar novamente, onde devem ser apresentados? Onde couber. Onde normalmente a gente não coloca a referência é no resumo, na conclusão. Mas, no geral, você vai botar na introdução, você vai botar no teu desenvolvimento, eventualmente até na conclusão, se for para fortalecer a tua descoberta, se for para fortalecer a tua conclusão. Olha, eu concluí isso, isso e isso, e essa conclusão está de acordo com fulano ou com Beltrano. Não vejo nenhum problema em você estar colocando. Né? Não é o forte, a conclusão é a tua conclusão. Então, normalmente são os teus resultados. Mas, eventualmente, se você quiser mostrar que a tua conclusão está batendo com outros resultados que foram obtidos de uma outra maneira, de um outro método, mas que os resultados são coerentes, eu particularmente não vejo nenhum problema. Tá certo? Mas você coloca onde? Você vai ter uma presença maior na introdução, no desenvolvimento, no passo a passo, você pode estar citando alguma coisa, e na conclusão, eventualmente, você coloca alguma coisa. Tá certo? Então, todas as vezes que uma referência confirmar uma afirmação que você está fazendo, coloca ela, cita ela. Por quê? Porque isso valida o teu desenvolvimento, valida o teu material científico. Olha, eu consegui verificar que a onda senoidal, quando passa por um diodo, eu secciono ela. Ok, isso você não descobriu a roda, já tinha muita gente falando isso muito tempo atrás, mas você pode citar que você conseguiu um resultado desse e que é condizente com fulano, Beltrano e ciclano. Ponto, você não está perdendo nada. Eu estou só exemplificando. Tá? Então, descobertas que não são descobertas, é algo que alguém já ensinou, cita. Você aprendeu alguém? Cita. Você obteve essa informação de um lugar? Cita. Então, ela é bem-vinda. Ela é bem-vinda. Você não precisa botar 10 frases daquela pessoa. Não, você diz, olha, isso, eu tive esse resultado. Compatíveis com as seguintes referências, essa, conforme o template que você estiver utilizando para o Congresso, o template que o Congresso vai estar te disponibilizando. Tá certo? Então, quando muitas referências são apresentadas, né, como evidências daquela afirmação, o revisor entende o quê? Que o conceito está estabelecido. É algo que não vai ter muita discussão. Eu estou citando 10 referências sobre aquele tema, sobre aquele tópico. O revisor pode olhar uma, duas. Na hora que ele entender que aquele conceito está estabelecido, opa, tranquilo, isso aqui eu não vou questionar. De repente ele estava pensando até em questionar o que você estava afirmando, mas ele viu que tem 5, 6, 7 referências que dão o mesmo posicionamento. Bom, ele vai entender que aquilo já está estabelecido. Né? E isso, o quê? Os resultados baseados nessas referências têm mais valor, porque estão baseados em algo que já está estabelecido. Então isso fortalece o teu artigo, isso favorece a aprovação desse teu artigo. Tá certo? Um outro ponto que é relevante tratar
é o que deve ser evitado como referência bibliográfica. Ah, eu nunca vou utilizar. Não, não é que eu nunca vou utilizar. De forma geral, quase todos os materiais podem ser usados como referência. Né? Notas de aula, páginas da internet. A gente precisa ter o quê? Um pouco de cuidado e coerência. Eu gosto muito de um texto da Bíblia que diz assim: posso todas as coisas, mas nem tudo convém. Eu estou tirando ele de contexto, tá certo? Mas é só para a gente poder entender o seguinte: eu posso citar qualquer coisa? Eu posso usar qualquer coisa como referência? Eu diria que sim e não. Sim, eu posso citar muitas coisas. Não, eu não vou usar qualquer citação a toda hora. Se eu estou apresentando um artigo científico, é importante que a minha referência sejam documentos científicos. Ah, mas espera aí, professor, vamos lá. Eu estou utilizando um equipamento que faz uma determinada medição e eu quero citar um equipamento. Eu não vou detalhar o equipamento. Eu quero citar que esse equipamento tem um manual detalhado dele na internet. Está aqui a página, foi acessada em tal data. Ok. Justo, coerente. Você vai citar o equipamento. Você vai dizer equipamento fulano da marca tal, citação, marca X, ano tal. E você deixa lá na bibliografia o quê? A data, o link de acesso, e quando ele foi acessado, lá tem. Se o revisor tiver, de repente o revisor tem interesse em comprar um equipamento semelhante àquele, ou conhecer melhor aquele equipamento, ele vai lá, vai baixar o download, faz o download do catálogo, tá bom. Justo, adequado. Mas eu não vou fazer isso toda hora. Ou não são tantos equipamentos assim, ou no seu caso, não sei se você usa 200 equipamentos, você vai ter 200 páginas lá para download, aí cada caso é um caso, tá certo? Mas, volto a dizer, é importante que as suas referências sejam referências científicas, trabalhos publicados. Pode ser nota de um professor? Pode, de repente o professor publicou isso. Notas de aula sobre análise de sistemas de potência, não sei, está publicado, está disponibilizado, é fácil acesso, eu posso confirmar se é dele mesmo? Posso, então, ok, não vejo nenhum problema nisso. Agora, preferencialmente você vai fazer o quê? Você vai buscar o quê? Vai buscar dissertações, vai buscar teses, vai buscar artigos científicos de revistas, de congressos, material que tem conotação científica, tem referência, tem aprovação reconhecida no meio científico e no meio acadêmico. Tá certo? E aí eu digo o seguinte: você vai buscar na tua referência bibliografia qualidade e, se possível, quantidade. Por que eu digo se possível? Porque às vezes você tem uma quantidade muito restrita de material sobre um determinado assunto. Se esse material é um bom material, você não precisa apresentar 300 referências dele. Não, primeiro que não tem as 300. Segundo, que se aquele material já traz uma qualidade boa, por que você precisa de outros materiais? Não, aquele material é uma boa base. Agora também, peguei uma dissertação fantástica, ela traz tudo. Nenhum material traz todas as informações sobre assunto nenhum. Então os materiais, eles são complementares. Você vai fazer, como a gente chama, uma costura de retalhos. Você vai pegar uma informação aqui, outra informação ali, outra informação acolá. Para isso, não tem jeito, você precisa fazer leituras. E não é no singular, é no plural. Você precisa fazer leituras e muitas leituras. Isso faz parte de qualquer processo acadêmico, qualquer processo para construção de artigos. Se alguém disse para você que escrever artigo não demanda tempo, investimento de leitura, busca de novas bibliografias e uma busca constante, mentiu. Você precisa sim ler bastante, estudar e estar sempre se atualizando, porque todo dia tem coisa nova, todo dia tem publicações novas, todo dia tem referências novas, todo dia tem resultados novos. O mundo não para. Então eu já aprendi tudo que tinha para aprender. Então pronto, você está pronto para morrer. E eu acredito que não seja o seu caso. Você está pronto para viver, para lutar, para chegar no teu 5 em 1, no teu 10 em 1, né? Ou seja, conseguir dizer, poxa, legal, provei 5 artigos em um ano. Poxa, agora eu sou referência na minha área, eu sou referência na minha empresa, né? Eu sou a pessoa que tem publicação nesse tema.
sua maior referência nacional, internacional. Eu espero que você em breve seja essa referência. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Então, você evita o quê? Você evita bibliografias rasas, né? Informações que não tenham base científica, não tenham conotação acadêmica, né? E dá foco naquelas bibliografias que vão te dar o quê? Qualidade e, se for o caso, quantidade. Né? Você tem um artigo, não se constrói com uma única informação, você tem várias informações. Não é o tema nosso dessa aula, construção de artigos, mas é importante a gente ter isso em mente. Eu não vou ler 2 artigos e escrever um terceiro, não funciona desse jeito. Você precisa ter leitura, você precisa ter entendimento, você precisa entender o contexto de como esse artigo, de como o artigo é produzido, né? Do início, meio e fim. Depois, se você quiser, comenta aí se você acha interessante a gente ter essa aula, que a gente pode produzir. Mas é muito evidente a necessidade de uma bibliografia robusta. Você precisa ter conteúdo de informação, você precisa ter base. E você não consegue isso sem leituras, sem muita referência bibliográfica, sem realmente se aprofundar nisso aí. E quantas vezes eu posso usar as mesmas referências bibliográficas? Eu digo assim, referências bibliográficas de qualidade são como boas árvores plantadas em solo fértil. Elas produzem boas frutas e em grande quantidade. Depois você faz uma pesquisa e presta atenção que normalmente boas bibliografias, elas estão presentes em grande parte dos artigos de relevância dentro de um assunto. Por quê? Porque elas são a base. Elas são a base. Então, elas se tornaram literalmente referência naquele tópico. Então, é comum que ela esteja no artigo do João, no artigo do Luiz, do Francisco, da Márcia, da Sandra. É comum, é normal. Elas não podem estar no meu. Por que não? Se faz parte da tua pesquisa, se ela serviu como referência para o teu estudo, por que não? Outra coisa, via de regra, você vai ter uma mesma referência ou referências bibliográficas válida para os teus artigos dentro do mesmo assunto. Então, todo investimento que você fizer para criar uma boa bibliografia, ele é extremamente útil. Ele é extremamente rentável. Por quê? Porque você vai aproveitar essa bibliografia várias vezes. Muitas vezes. Então, uma boa referência bibliográfica, ela agiliza a produção de artigos e traz qualidade. É como você pegar um bom fermento, uma boa manteiga, e agora você decide bons ovos e decidir fazer bolo. Você vai fazer um bolo só? Não, você faz logo um monte. Você está com um produto bom, você está com material de qualidade na mão, você tem condições de produzir em escala, com qualidade. Isso acelera e muito o teu processo para você chegar no teu 5 em 1. Você diz assim, poxa, professor, o senhor está falando em 5 em 1, o senhor está citando isso, eu não consegui aprovar nenhum artigo. Bom, isso é uma conversa para um outro momento. Faz o seguinte, coloca nos teus comentários, coloca no comentário aí o que te trava em escrever artigo. Né? Qual é o teu maior problema, qual é a tua maior dificuldade? E aí, de repente, a gente bate um papo sobre isso. Eu estou pensando em fazer algumas lives sobre o assunto e de repente, você vai ser meu convidado para participar ao vivo disso aí. Tá certo? Então, com relação a quantas vezes, só para fechar, quantas vezes eu posso usar as mesmas referências bibliográficas? Você pode usar as mesmas referências bibliográficas inúmeras vezes, desde que elas estejam dentro do teu contexto da tua pesquisa, dentro do contexto do teu artigo. Se elas forem válidas, se elas contribuírem para o que você está propondo, para o que você está desenvolvendo, elas devem ser usadas quantas vezes forem necessárias. Como eu prometi, minha resposta para a enquete, o que você acredita que pode tornar o seu artigo científico aprovável em congressos nacionais e internacionais, é o seguinte: um bom título
os 10%. É importante um bom título. Um bom título traz referência, chama o primeiro contato do revisor com o seu artigo. Então é importante que a gente gaste tempo nisso, consiga refletir no título tudo aquilo que o artigo vai estar trazendo. Então eu não creio que um título não tenha importância. Ele tem importância, ele tem a sua importância. Não penso que ele seja tão relevante, porque eu posso ter um título fantástico, mas o artigo não tem argumentação. Então não tem uma argumentação coerente, não tem lógica, não tem um passo a passo, não tem um caminhar até chegar no seu ápice, que são os resultados. Então eu penso sim, um título importante eu traduziria em torno de 10%. A argumentação, sem dúvida nenhuma, ela é fundamental. Você precisa ter coerência no seu título, no seu artigo. Ele precisa ter início, meio e fim. Ele precisa seguir uma lógica de desenvolvimento. Ele precisa ter uma crescente. Os meus alunos eu oriento da seguinte forma: você vem do geral e vai fatiando isso até chegar no seu individual. Começa numa floresta e termina num palito de dente. Um ponto. Quanto mais específico for o seu trabalho, mais objetivo ele será, com resultados mais expressivos e com maior colaboração naquele ponto. Se você puder tratar de um ponto, se o teu artigo todo, no final, trouxer resposta para um ponto que não tinha resposta, ele está fantástico. E sim, referências bibliográficas eu coloco com 40%, né, de importância. Por quê? Porque ela é a tua base. É de onde você vai demonstrar que você percorreu até chegar àquela conclusão. Então é importante que essa tua base seja bem estruturada, seja bem feita, tenha substâncias que possam aguentar o peso de um confronto. Então, se o teu artigo não consegue resistir ao confronto, é porque ele está fundamentado na areia. O papel da bibliografia, da referência bibliográfica, é ser o quê? A rocha onde o teu artigo vai estar fundamentado. E para isso você tem que escolher bem as rochas onde você vai lançar a fundação do teu artigo. Mas eu não sou o dono da verdade. Então eu vou te convidar para você comentar esse vídeo, de repente colocar outros aspectos que você julga importante para que um artigo seja aprovado em congressos nacionais e internacionais, e também dizer quais são as suas barreiras, né? O que você gostaria de ver que a gente estivesse tratando em outros vídeos, em outros materiais, que possa te ajudar a você poder ter 5 artigos científicos aprovados em um ano. Esse é o nosso objetivo. Um grande abraço.